Glória a Deus nas alturas. Agradeço a Deus a oportunidade de mais uma vez estar aqui meditando na palavra do Senhor. Que seja o Senhor a minha direção em tudo que eu venha fazer diante das suas coisas, para que permaneça sempre estável à vontade do meu Deus, que é o que mais importa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, e livrai-nos, ó Deus, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus que nos ensina a permanecer em oração, em vigilância a todo momento, a todo instante, para que não venhamos cair em tentação. No livro de Efésios, o capítulo 6, onde nos ensina: revesti-vos das armaduras de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra o principado, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E tomando feito tudo, fazendo todas essas coisas, a gente pode estar firme, porque a situação está terrível. Estamos em guerras espirituais e as pessoas não estão vendo. Tantos pregadores da palavra que se diz aí: sou pastor, sou servo de Deus, profeta de Deus. Está difícil se ter um profeta hoje em dia, principalmente nas redes sociais, porque não é fácil viver na vontade de Deus. A gente só vê engano, só vê vaidade do seu coração, mentira. As pessoas se deixam levar por algo tão fácil, tão frio, que estamos vendo a situação nas almas, querendo revelações, querendo bênçãos. E os pastores estão cegos, com os corações endurecidos, na vaidade dos seus corações. Parece saber, mas diante de um que verdadeiramente tem vida em oração, verdadeiramente jejum e ora, fazendo a vontade de Deus, ele vai se irar, vai se raivar. E nós temos parar de se acovardar com as coisas espirituais das trevas. Não deixamos uma coisa dessa acontecer, não. As trevas tá reinando dentro das igrejas, agindo, usando o nome do Senhor, profanando terrivelmente, usando esses pastores que não têm vida em oração para poder pregar uma palavra, para poder deixar Deus usar para ajudar. As pessoas ficam querendo receber oração, buscando alguém que ore com preguiça de orar. Isso é triste, né? Não querem orar, não querem ter vida em oração, não querem passar 1 hora na madrugada orando, não querem jejuar por 8 horas no dia, 3 vezes na semana. Não querem. Fica procurando quem ora, fica procurando quem entrega uma oração, fica procurando quem vai orar. E aí se deixa enganar por essa situação, por esse engano maligno na situação em que estamos, pela qual é tão espiritual que muitos não conseguem ver. Que a palavra nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que não seja enganado pelo mundo de migalhas e de engano. E nós temos que ter fé. Então, se nós temos fé na oração do próximo, nós temos também que acreditar que pela nossa oração Deus ouve e age. E muitos não querem, e daí se deixam enganar. Nós estamos em guerras espiritual, enfrentando uma luta terrível, uma batalha espiritual grande, porque a perseguição começou sobre a terra. E os pastores estão covardemente agindo erradamente, fazendo a vontade do diabo, com a mente aberta ao inferno. O diabo entregando revelações mentirosas. Uma vez eu vi um pastor pregando uma palavra e ele disse assim, que o príncipe das trevas está aprisionado no inferno. Eu fui ver falando isso. Que tem outros, agindo em nome dele.
se tivesse vida em comunhão com Deus, conhecesses o mundo espiritual, se orasse ao Senhor para que Ele desse discernimento sobre as lutas espirituais diariamente, saberia que isso é um engano, que quem falou não estava bem diante de Deus nessa causa, não, porque se era o Espírito de Deus que estava falando, se enganou, se deixou ser enganado pelo inimigo e enganou a muitos que acreditaram. Na época, quando eu vi, eu também acho que acreditei. Mas depois lutando com essa coisa, vendo ela, falando com ele, e em meias batalhas espirituais, Deus tem me dado discernimento para entender que não é verdade. Não há outro, é Ele tal. E é assim que as pessoas estão. Começa a expulsar demônio, e aí se exalta. E se deixam levar. Há uma luta, uma guerra tão grande na mente. As pessoas não estão conseguindo ter vida em oração. As pessoas não estão conseguindo orar. E acham que Deus está falando. Quantas guerras passam na mente espiritualmente quando começo a orar nas madrugadas. Eu vejo tanta coisa, tanta situação, é uma luta terrível, tem que vencer o inimigo. Em oração a gente vai ter que lutar contra as trevas, que não quer deixar você orar. Então, o sofrimento é grande para poder conseguir uma oração. E isso pode durar 2 ou 3 horas. Para um servo de Deus e pregador da palavra, tem que ser assim. Por isso o Senhor diz, nos ensina na sua palavra, revestir das armaduras de Deus, para que possais resistir às forças espirituais das trevas. Revestir-vos com o capacete da salvação, a espada do Espírito. O pastor não sabe nem pegar numa espada. Não conhece o mundo espiritual. Está expulsando demônios, curando os enfermos. Mentira, entregando revelações. Meus irmãos, não se deixe ser enganado, não. Nós estamos num mundo de engano. Nós temos uma perseguição terrível sobre a terra. Deus me levou a chamar alguns para poder ajudar que estão caídos. Deus pensa que Deus não levanta mulher nesta terra, se os homens se acovardaram tudo. Ele quer saber de obediência, quem está na obediência da sua vontade. Se obedece à sua vontade, está no meio de uma guerra. Eu estou no meio de uma guerra grande, terrível. E conheço o mundo espiritual, conheço bem. Estou no meio de uma guerra. Eu sou mulher, não sou mulher. Deus não olha para a aparência, Ele olha para dentro. Quem obedece, quem suporta lutas, quem vence as provas, quem aceita ser morto para o mundo. Quem está morto para o mundo está vivendo em Deus. O mal vem com tudo, mas você permanece de pé. Está revestido de armadura para lutar. Está revestido de armadura não quer dizer que as armaduras estão ali. Você não pode fazer nada. Deixa que Deus faz tudo. Não, você tem que lutar. Tem que saber usar uma espada. Tem que aprender também a pegar correntes na mão. Aprisionar o diabo, você consegue. Você vai lutar no campo de batalha. Você tem que ter flechas, você tem que ter armas. Armaduras espirituais. Como as pessoas estão se deixando se levar por engano. Como as pessoas estão se deixando se levar por mentira, por vaidade. Como as pessoas estão se deixando se levar por esse sistema de inflamação, esse evangelho de engano, de mentira. Esse evangelho de podridão. Triste, dá vergonha uma coisa dessa. Porque se fosse de Deus, estavam sendo perseguidos, estava em pé. Não fala o que quer, não vai para as redes sociais falar o que quer, não vai para as redes sociais pedir ajuda e oferta, não vai para as redes sociais pedir dízimo e oferta. Quem disse que os dizimistas de ofertas e dízimo têm obrigação de sustentar pastor? Se é Deus que sustenta, quem sustenta é Deus.
Não se pode tocar um só centavo. E aí o diabo aprisiona porque acha, porque está precisando, porque faz a vontade de Deus, prega o evangelho, está em lutas e batalhas, tem que tocar, tem que pegar. E acha que está bem. Imagine que a pessoa não está mais conseguindo orar. Imagine que a pessoa não está mais conseguindo vigiar. Não consegue mais ver o mundo espiritual como vê. Quantos endurecidos em acreditar em uma mulher no meio de guerra, uma mulher no meio da batalha terríveis. Não vejo um pastor, porque todos se acovardaram, e os que Deus mandou chamar, estão todos com o coração endurecido, não aceitam, não querem. A gente vê o inimigo ali do seu lado agindo, a gente ora para que Deus o mostre e ele não aceita. Teve um pastor, eu vou falar, seja o Senhor a direção na minha oração. Teve um pastor que Deus me levou a falar, abriu a mente minha dele, para que eu falasse com ele, para que mostrasse para ele a sua alma no inferno. Eu orei e Deus mostrou e ele não acreditou. Está com a dureza tão grande no seu coração, está sendo enganado. Orei a Deus, vimos o diabo do seu lado, orei a Deus para que colocasse na sua frente, colocou de joelho na frente dele e ele se acovardou, ele não acreditou. Que servo do diabo? E se diz que é profeta de Deus? Revelações demais por cima de revelações. Como é que a pessoa se deixa se enganar por isso? Como é que esses que dizem que são crentes, são evangélicos, conhecedores da palavra e fica aceitando oração de uma pessoa dessa? Não é pastor, não é profeta, coisa nenhuma de Deus, mas do diabo. Caiu, não aceita mais receba ajuda para se levantar. E não consegue se levantar. O que vai acontecer? Vai ser morto? Vai? Porque estamos no meio de uma guerra, não estamos? Quem é que ainda não percebeu que estamos no meio de guerra? Estamos em Apocalipse, não é? Apocalipse não diz que é guerra? Não é difícil? E no meio de uma batalha espiritual tão grande, tão terrível. E Deus colocou uma mulher no meio de batalha porque os homens se acovardaram. Os homens se acovardaram. E ainda não, um preconceito tão grande. É um orgulho maldito. Coração endurecido. Deus mandou chamar 2 pastores para ajudar a se levantar. Deus não quer parado, Deus não quer entre 4 paredes, Deus não quer dentro de uma igreja, em cima de altar, Deus quer pelo mundo inteiro. E não aceitaram, por dureza de coração, por acharem que estão bem exaltados. Deus exaltou, Deus mandava. Se Deus fala, não ouve mais. Teve um pastor aí, eu vi a sua esposa no meio de um monte de pombageiras, conversando numa boa, achando que eram irmãs de oração, de igreja. E ele não viu. E eu, no meio de lutas e batalhas daqui, eu ouvi. E não aceita se disser. Não consegue ver, não consegue perceber. A gente tem que andar no meio de serpentes? Tem sim. É necessário. Batalha, o mundo espiritual. A gente tem que conhecer o inimigo para poder vencê-lo. Mas o Senhor deixa bem claro que se a gente não pisar e esmagar a cabeça dela, ela morde o calcanhar da gente. Não é verdade? Morde o pé. E a pessoa se deixa aprisionada, fica cega, não consegue ver, nem perceber. Sinto muito. Eu sinto muito por essa situação que está acontecendo. Não tem um pastor
Estamos no meio de guerra, os pastores vão cair de cima do altar. Ainda vão abrir a boca para dizer assim, foi Deus que levou. Como vejo muitos. Vão cair, sabe por que vão cair? Porque não querem voltar para o banco. Não querem dobrar o joelho, não querem aceitar ajuda, se exaltaram demais, deixaram o diabo agir. Não vencer as lutas e batalhas, bruxarias demais, porque o inimigo, ele não pode contra o servo de Deus, ele vai para as bruxarias. E quantos bruxos e macumbeiros estão aí fazendo a vontade do diabo? Se isso não pega no servo de Deus, por que então o diabo precisa ir para poder lutar contra um servo de Deus? Ele vai ganhar força, recuperar força, então o inimigo vai agir os seus bruxos e macumbeiros e vai fazer isso, vai fazer trabalhos rituais para poder conseguir dar força ao diabo para vir com tudo, e ele vem com tudo. Como não vem, não pega sim, tem que lutar, tá revestido das armaduras de Deus, tem que estar firme contra as astutas ciladas do diabo, tem que saber usar a espada da fé, o capacete da salvação, tem que estar com a couraça da justiça, tem que orar e vigiar em todo tempo, jejuar e obedecer. E não estão conseguindo fazer nada disso e acham que estão bem. E acham que não vem porque é Deus que está livrando, guardando, protegendo, sendo enganado por um sistema maldito. Sistema de engano. Aceitando as migalhas do mundo. Aceitando engano. Pastor parado. Dentro da igreja, Deus te quer pelo mundo. Os apóstolos de Deus, Ele enviou pelo mundo. Não foi para ficar parado dentro das igrejas, não. Quando eram os discípulos, não desobedeciam, não. E o único que desobedeceu, ele se enforcou, foi. Então, nós temos que entender e compreender. Não é dentro das igrejas, não é você querer levar ovelhas para dentro da igreja, não é levar pessoas para dentro da igreja, não. Não é ver uma igreja cheia, muitos dizimistas, muitos ofertantes, muitos ali batendo palma. Que coisa horrível, a pessoa também vai ver os louvores, tentar ver os louvores, né? Quando o diabo vê o louvor e um monte de palma batendo. Para quem? É louvor ou é palmas? Será que isso é para Deus? E começou uma guerra muito grande. Estão tudo acovardados. Não sabem nem como lidar. Porque estão sendo usados pelo inimigo para poder se tornar mais difícil. Mas não estão querendo acreditar nas duas testemunhas. Quem poderás com essas testemunhas? Está escrito em Apocalipse, né? Quem poderás com elas? Aqui nesta terra, no inferno, se Deus o levantou. Quem poderás esquecer? Estão pregando, Jesus está voltando, e esqueceram que a Bíblia apenas está começando o princípio das dores. Foi o Senhor que disse: não perturbeis os vossos corações, porque é o início. Pensa que não tem verdadeiro nesta terra? Pensa que Deus olha para a aparência? Pensa que Deus olha para a aparência? Se é bonito, é feio, se é preto, é branco, Deus quer o coração, Deus quer obediência. Tem mulher em meio de guerra, então Débora, além de ser profetisa, ela foi para o meio de uma guerra, porque Baraque, ele se acovardou, ele disse que não ia para o meio da guerra se ela não fosse. E ela foi, entregou a vitória nas mãos dele, mostrou para ele que mulher também Deus usa. E por que vocês, pastores covardes, acham que mulheres não podem pregar o evangelho, não pode estar no meio de batalha, no campo de guerra? Vocês têm que conhecer esse mundo espiritual. Vocês não se acovardavam desse jeito. Vocês aceitaram ajuda. Vocês se levantavam. Não deixavam o diabo aprisionar. Não deixavam o inimigo usar vocês. Não deixavam o inimigo usar terríveis situações em seus corações, endurecendo os corações a cada dia. Não deixavam jamais o diabo aprisionar as suas almas.
e tudo, aceitava e orar, pedir a Deus direção, compreensão, se corrigir, se estou errado, estou certo, será ser verdade? Deus ia dar. Esse covarde, deixa o Senhor se entristecer. O Senhor está triste com esses pastores malignos, usando da sua palavra para poderes enganar almas que ganharam para Deus, almas que ajudaram a conhecer a palavra, que ajudaram os olhos a se abrir, os ouvidos a se tampar, que ajudaram a dobrar os joelhos e se acovardaram, se deixaram levar por engano, pararam de orar, se ocuparam demais. Este mundo maligno, não é bíblico que o mundo já é esse maligno. Corações endurecidos, filhos do diabo, vão cair de cima dos altares, porque esse Deus é Deus, Ele tudo pode, Ele levanta, obedece, dá ouvido para ver se Ele não levanta. Vocês esqueceram que tem verdadeiros, e a Bíblia fala, a Bíblia está falando, a mulher e o dragão. E por acaso não era uma mulher? Está escrito que uma mulher venceria a antiga serpente, chamada o diabo. Você quer reverter essa situação? Quando na Bíblia está escrito, não é em Apocalipse, o último livro, não era uma mulher? Vocês acham que a mulher é quem? Enviado de Deus nesta terra para lutar e vencer a serpente. E as duas testemunhas. Se você não entende, não compreende, não entende nada da Bíblia, é difícil porque Apocalipse se resume todos os livros da Bíblia, de Gênesis até lá. Resume só em um só. Apocalipse só consegue entender e compreender quem tem vida e oração e obediência diante de Deus, porque Deus é quem dá o conhecimento. Como nós estamos em Jeremias 23, não mandei eu, todavia eles foram, validade do seu coração falarem na palavra da minha boca. Também ele diz, eu mesma ajuntarei as ovelhas. Ai dos pastores covardes, que dispensa, destrói as ovelhas do meu pasto. Está lá. Eu chamei Mateus 24. O início das dores. Estamos em Apocalipse. Estamos vivendo a Bíblia. Covardes são esses que dizem, pregadores da palavra, e não querem aceitar a repreensão. Nó no coração, vão começar a sentir um peso terrível. É a sua vaidade, a sua dureza de coração. Não vão conseguir se levantar se não aceitarem ajuda. Então vão dobrar o joelho, vão se esforçar diante de Deus, vão orar, vão dobrar o joelho, vão jejuar, vão separar-se para terem comunhão com Deus, para ver se Deus não vai mostrar que precisam de ajuda. Os que Deus quer levantar, esses tais se acovardaram. E Deus vai deixar nessa terra continuarem usando da vaidade dos seus corações e do seu nome para, em vez de ganhar almas para o Senhor, levar ainda mais para a destruição. Situação terrível essa pelas quais nós estamos passando. Então, perseguição sobre a terra. Pastores dizem, pedindo oferta para comer. Tem que estar na rua pregando a palavra, o evangelho. Deixa que Deus sustenta a tua vida, a tua família.
Parem de pedir oferta, parem de pedir ajuda para a igreja. Se é Deus que está no controle, se é Deus que está ajudando, Ele sustenta. Ele quer que vocês busquem alma, Ele quer que vocês tenham vida em orações, Ele quer que vocês obedeçam à sua vontade, ao seu querer. Tomem vergonha. Olhem para dentro de casa. Vocês não conseguem ver o inimigo ao redor. Ajude pessoas, ajude sim, ajude o irmão, o próximo. Mas tenham também vida em oração. Nunca que um pregador que não ora no mínimo 4 horas por dia, ele não está bem diante de Deus, se não é o suficiente, se não jejuar, se não obedecer à sua vontade. Isso que está se acovardando, indo para 4 paredes, dentro do YouTube, indo para as redes sociais, pedir dízimo, oferta para sustentar a igreja, enquanto as almas estão morrendo na rua, precisando de ajuda, sendo usada pelo diabo. Quantas almas estão sofrendo na rua, nos lares. Deus não quer igreja cheia, onde não tem a sua presença. Não vê em outro lugar, senão dentro da igreja. E cuidado com esses que vão subir em montes, vão orar em montes. Se Deus ensina, entra no teu quarto e ora. Não vão aceitar isso. Mas quando começarem a ver os demônios de 7 montanhas, aí vão ver. Vão entender porque essas coisas estão vindo para fora. Vocês não estão vendo, vocês estão cegos. Começa a fazer visita nos lares, começa a entrar nos lares, olhar pelas pessoas e orar de todo o coração, buscando a Deus primeiro em casa, para vocês verem como o mundo espiritual está vindo para fora. As pessoas estão com os olhos abertos, estão vendo as coisas. Estão vendo o inimigo, falando com eles. Estão ouvindo a voz de Deus. Porque o Deus de toda honra e toda glória, o mesmo que disse, eu mesmo juntarei essas ovelhas para onde elas tiverem supeditado. E Ele trará Ele mesmo, porque vocês, pastores, se acovardaram. Filhos do diabo. Se acostumaram com as divindades dos dízimos e ofertas, se acostumaram com a vaidade do seu coração, se acostumaram com essa situação terrível de achar que estão bem diante de Deus, os demônios enganando vocês. Às vezes se manifesta para dizer que está ali, saíram o quê? Você tem ideia da quantidade de legiões? Vocês têm que orar pela casa, pelo lar, pela família de redor, e às vezes pessoas que ficam de trás da pessoa ali, que está manifestada, ela não está bem diante da pessoa, e o inimigo se esconde atrás dela, e vocês disseram, foi expulso. Se conhecesse a verdade, ia lutar contra essas coisas nas trevas para poder orar, para poder ter vida diante de Deus e entender e compreender que não é simples assim. Não é simples assim. E a pessoa, em vez de melhorar, ela piora a situação. Meus irmãos ovelhas, aprenda uma coisa, não ouça esses pastores, não ouça esses pregadores de palavra. Se você pede oração, você sente angústia, você sente aflição, você vê que as coisas não mudou, então sai, porque não é a presença de Deus. Não é a presença de Deus que ainda quer que você diga que está tudo bem, que Jesus curou, que Jesus agiu, ainda quer que você fale, quer que você minta. É você dizendo não está bem, é você não se sentindo bem, você acompanhando, você aceitando uma abominação dessa, isso é triste. Em vez de a sua vida melhorar, se piora cada vez. Vão orar, entram no quarto, dobrem os joelhos, vocês vão se sentir melhores do que esses pastores, pregadores de engano, de mentira, que querem revelações, que querem demonstrar que estão conseguindo, que querem demonstrar que Deus está agindo, que querem demonstrar que através de revelação, Deus está ali. Deus quer salvação de almas. Deus quer obediência.
Aí a pessoa dá revelação demais, por cima de revelações. É prosperidade demais, por cima de prosperidade. E ainda está ali, ó, no Pix, para poder enviar oferta, dízimo. Ajuda essa igreja, filho do diabo. Não foi Deus que o levantou? Por que então vocês estão pedindo? Deixa que Deus o sustenta. Por acaso ele não é o dono do ouro e da prata? Ensina as pessoas a orar, ensina as pessoas a ir buscar a presença de Deus. Vão para a rua, preguem a palavra de verdade, levem açoite, sejam perseguidos. Sejam perseguidos. Morram para o mundo, mas vivam para Deus. E para de ajudar com as almas, para de enganar. Essas almas também, que querem ajudas espirituais, que não querem orar, querem estar sempre levadas por orações, não se esforçam diante de Deus e não está vendo, não está percebendo que estão na escuridão das trevas. Porque se o pastor não está bem diante de Deus, como é que você, alma, que ouve a oração de Deus, pode estar bem? Que ouve a oração do pastor. Porque se você for orar diante de Deus, você fica bem. Então nós estamos numa perseguição, no meio de uma guerra muito grande, muito grande. É necessário que venha para fora e a hora é a chegada. É necessário. Porque são muitas almas precisando de ajuda. Vocês querem que Jesus venha, vocês não estão bem diante de Deus. Tem certeza que está? Quando ver esse vídeo, agora não podem não ver, e se verem não vão dar crédito, mas quando prestarem atenção, verem, ainda que não vão conseguir falar nada, porque só vão conseguir me criticar, dizer coisa comigo, se eu não tiver vida em comunhão com Deus, e que venha o inferno inteiro, que quem é servo de Deus pode enfrentar sem nenhuma dificuldade, pois que venha o inferno inteiro, usado pelos pastores, bruxos e macumbeiros, pois é assim que nós temos que fazer, enfrente lutas e batalhas espirituais e lute. A mente é um campo de batalha. Se não souber usar, se você não souber lutar, se acovarda diante de Deus, entregando revelações de engano, entregando revelações de mentira, prosperidade, em vez de mandar as almas de orar, em vez de falar uma palavra de edificação, mandar até mesmo, se for preciso, tomar vergonha, assim como eu mando vocês, os pastores, servos do diabo, tomarem vergonha na cara. Se acovardaram diante de Deus. Pois Deus não levanta a mulher, não, pois vocês vão ver. Vocês vão ver. O que é servos verdadeiros. Seja o Senhor a mostrar para vocês. Não se preocupe com o escrito. Não se preocupe com as festas, não se preocupe com o dízimo, se preocupe com a alma, com a sua alma, com a alma do próximo. Se você é pastor, você tem consciência da quantidade de almas que está sobre suas costas, a responsabilidade. Pensa que é fácil? Pensa que é só assim, vocês deixam que está bem? E eu penso que você terá que suportar, não é pelas almas que você está orando. A aflição, a dor, a perseguição, vão chorar, vão suplicar a Deus, é necessário, vão sentir pesos terríveis, porque são coluna. É necessário sentir peso, é necessário sofrer, é necessário ser perseguido. Não querem aceitar. Que Deus tenha misericórdia dessas almas, das almas que estão sendo enganadas, das ovelhas que se dizem, eu sou pregadora, ou o meu pastor é um servo de Deus, essas ovelhas que dizem assim, eu ouço a pregação de verdade e vão buscar revelações, e vão buscar prosperidade, e vão querer receber oração porque não querem se esforçar diante de Deus, conhecedores de palavras, que conhecem a palavra há muito tempo e que dizem que está bem diante de Deus. Vocês vão para o YouTube buscar oração, por quê? Porque a palavra de edificação vocês não buscam, porque a oração diante de Deus vocês não buscam, porque não denuncia esse sistema de evangelho maligno, porque baixa a cabeça para essas coisas, em vez de encarar e enfrentar e morrer.
ser morto por amor à palavra. E é isso aí. Pastores covardes, a hora chegou. Vocês vão ter que cair de cima do altar se não quiserem se esforçar diante de Deus, não quiserem aceitar ajuda, se não quiserem orar, se não quiserem buscar, estão parados. Deus mandou chamar apenas 2. Me levou, abriu a mente espiritual. Não foi o telefone não, precisa covardade, não quiserem atender o telefone não. Teve um que foi enviado uma palavra e ele ainda disse assim, para mim assim, essas palavras pesarás no mundo espiritual, tu agora vai ver, pastores, porque a palavra vai pesar no mundo espiritual. Qual de nós dois está enganado? Quem foi que Deus enviou? Se foi Deus que enviou, se não foi. Então te prepara, porque nós vamos viver essa realidade, porque quem é pregador de palavra, servo de Deus, não pode falar engano, tem que ter muito cuidado. Eu ouço do Senhor para ter cuidado no que eu falo. Então você que conhece mais do que eu, que diz que conhece, Deus não fala com você também? Então te prepara. Chegou a hora. E a perseguição. Eu estou no meio de uma guerra e não vejo nenhum de vocês. Vocês estão me vendo? Eu não vejo vocês. Vocês não vão querer me ver, não vão querer me aceitar. E tantas mulheres que Deus está levantando aí, viu, pastores? Tem homens chegando, homens verdadeiros, chegando, estão esperando na beira do caminho, pegar na mão para caminhar. Vocês acovardaram, não é vocês que é para ir buscar? Ser luz em meio à escuridão? Olhem para isso. E que Deus tenha misericórdia das almas que estão sendo enganadas por esses pastores. Amém. Glória a Deus.